Nesse vídeo, eu vou te ensinar os principais cuidados que você precisa ter na hora de iniciar a introdução alimentar do seu bebê, com base no método da introdução alimentar gentil. Dessa forma, você se sentirá mais confiante na hora de oferecer alimentos para o seu bebê, reduzirá muito o risco de doenças e terá clareza sobre que tipos de alimentos você pode e não pode oferecer para o bebê, levando em consideração a fase de vida em que ele se encontra. Como é o caso da Flávia e do Breno, pais da Liz, que através do método da introdução alimentar gentil não ficam com nenhum estresse na hora de dar comida para a Liz, porque souberam exatamente o que e como oferecer para ela. E olha que os dois trabalham o dia todo, e isso não os impediu de alimentar a pequena da melhor forma possível. Também é o caso da Gabriela e do Lucas, pais do Gustavo, e da Natália e do Glaucus, pais do Pedro. E para quem é esse vídeo? Para quem é essa aula? Bom, é para você, mãe e pai de primeira viagem, que tem um bebê chegando na fase de introdução alimentar e que quer fazer tudo certinho para o bem do seu bebê. É também para você que já tem um ou mais filhos, mas que também quer entender melhor sobre o tema para sua nova gestação. É para você, cuidadora, que quer ajudar as famílias que você apoia nessa etapa tão importante do desenvolvimento da criança. É também para a vovó ou vovô que quer compreender melhor sobre quais são as recomendações atuais sobre a introdução alimentar. Ah, e não posso me esquecer que é também para você, mãe, que tem o tempo super corrido e que quer saber se existem meios de oferecer alimentos seguros e saudáveis para o seu bebê, mesmo que não tenha muito tempo para cozinhar todos os dias. Essa aula realmente só não é para quem não tem interesse no tema ou que acredita que já sabe de tudo. E foi justamente por não achar que sei de tudo que eu estudei e continuo estudando, ensinando e prestando consultas sobre o tema, ajudando diversas famílias ao longo dos últimos anos. Meu nome é Raquel Cardoso, mãe do Pedro Luiz e nutricionista materno-infantil. E vou te falar uma coisa, eu me especializei nessa área não porque eu queria trabalhar com isso, mas porque, no primeiro momento, eu queria ser a melhor mãe e nutricionista para o meu próprio filho. Minha história com a nutrição materno-infantil começou quando tentei engravidar. Foi um período desafiador, pois foi um processo longo, tentando e nada. Eu aguardava teste após teste, ver aquelas linhas indicando o resultado positivo, sabe? Pois é, mas em janeiro de 2020 a boa notícia chegou, mas ainda assim não foi muito fácil. A pandemia chegou logo na sequência. Eu tive uma gestação de risco cheia de intercorrências e precisei ficar em repouso absoluto por 3 meses, no segundo trimestre gestacional. Mas graças a Deus tudo passou e no fim deu tudo certo. Esse contexto me levou a um aprofundamento muito grande nos estudos sobre nutrição materno-infantil, pois meu desejo era entender como a nutrição poderia me ajudar na gestação e alimentação do meu filho, o Pedro Luiz. Me pós-graduei em nutrição materno-infantil e fiz diversos cursos, não só nesse tema, como também sobre nutrição e saúde da mulher e nutrição infantil. Mas a verdade é que eu não pensava em atuar profissionalmente com isso. Na realidade, eu só queria uma coisa: me tornar a melhor nutricionista que meu filho pudesse ter. Porém, depois de algum tempo, recebi um chamado de Deus para a minha vida. Entendi que aquilo que eu havia aprendido não deveria se limitar apenas ao meu lar, mas também alcançar outras famílias. Foi nesse mesmo momento que iniciei meus atendimentos na área da nutrição materno-infantil. E essa experiência adquirida nos últimos anos me permite ensinar a você os principais cuidados na hora de iniciar a introdução alimentar do seu bebê. Vamos então para esses cuidados? Em primeiro lugar, você precisa saber que para iniciar a introdução alimentar, o bebê precisa ter 6 meses mais os sinais de prontidão, que são conseguir ficar sentado sem apoio, controle da cabeça e pescoço, diminuição do reflexo de protusão da língua e o interesse em si pela comida. E por que 6 meses? Por que não antes? Porque nesse período é quando geralmente os bebês já têm esses sinais de prontidão e ele adquire uma maior maturação gastrointestinal e renal para receber os alimentos sólidos, sem causar prejuízos ou sobrecargas ao corpinho dele. Falar sobre isso é muito importante porque muitas mães que precisam voltar ao trabalho antes do bebê completar 6 meses, geralmente quando termina a licença maternidade, aos 4 meses, acham que começar a oferecer os alimentos sólidos vai ser uma boa opção.
em especial as mães que amamentam no peito. É normal pensar assim: eu não estarei aqui para dar o peito sempre, então vamos iniciar a comida sólida para suprir a falta do leite materno. E não é bem assim. Não é assim tanto pela possibilidade de sobrecarga no corpo do bebê, que não está tão amadurecido para receber o alimento sólido, tanto da parte neurológica quanto na parte gastrointestinal e renal, quanto pelas falsas expectativas que a família tem sobre esse processo. Em segundo lugar, você precisa alinhar bem as expectativas sobre a quantidade de comida que o bebê vai comer. Não precisa achar que o bebê já vai iniciar a introdução alimentar já comendo de fato. O comer em si é o último passo da introdução alimentar. Primeiro, o bebê vai se relacionar com a comida, vai tocar, cheirar, brincar com a comida, até que sinta seguro para comer. Isso não significa que será no mesmo dia que a comida for oferecida. Mas pode acontecer no mesmo dia? Sim. Mas pode demorar a acontecer? Pode também. O que falamos é que no primeiro mês da introdução alimentar, não é bom alimentar tantas expectativas no que se refere à quantidade que o bebê vai comer de fato, tá bom? O terceiro cuidado, que é muito importante para você se preparar para a introdução alimentar, é saber como fornecer um ambiente seguro para o bebê comer. O bebê deve se assentar para comer, ângulo de 90 graus. Nada de alimentar o bebê no carrinho se o carrinho estiver reclinado. Encaixe a cadeirinha de alimentação na mesa ou então na bandeja própria da cadeirinha. Se optar em deixar o bebê explorar o ambiente, os talheres, confira para que não tenha talheres pontiagudos ou objetos de vidro que possam oferecer risco para o bebê. Por fim, o quarto cuidado: saber oferecer os alimentos permitidos e em cortes e consistências seguras para a idade. Não sabe como fazer os cortes seguros? Se não sabe como fazer o famoso corte BLW para oferecer os alimentos com sua forma mais inteira, ofereça o alimento de forma amassada com um garfo. E vá evoluindo na textura, diminuindo o quanto o alimento está amassado, à medida que os meses forem passando. Evoluir na consistência ajuda no desenvolvimento da mastigação e coordenação motora. Os alimentos permitidos são as frutas, legumes e verduras, cereais, leguminosas e proteínas. Nesse iniciozinho, apenas as frutas serão oferecidas cruas, desde que em cortes seguros. Os demais alimentos, todos, são bem cozidos. Raquel, mas eu não sei se o alimento está cozido o suficiente. Então eu vou te falar um macete. Não sabe se o legume está cozido o suficiente? Esprema o legume entre a ponta da língua e o céu da boca. Conseguiu amassar? Seu bebê também vai conseguir. E tudo sem sal até o bebê completar 1 ano, ok? E sempre observe seu bebê a cada novo alimento oferecido. Se perceber que algum alimento deu reação alérgica no bebê, leve ele imediatamente no pronto-socorro. Todas essas dicas e cuidados fazem parte do meu método de introdução alimentar gentil. Durante minha prática clínica, eu percebi um estresse muito grande por parte das famílias e também dos bebês em se iniciar a introdução alimentar. Algo tão novo, essa explosão de sabores, texturas e cores de forma muito rápida, o que entendo ser o jeito errado de fazer a introdução alimentar. Muitos pais acreditam que simplesmente pelo bebê ter completado 6 meses, no dia seguinte já deveriam comer de tudo. E não é assim que funciona. Da parte da família, gerava uma expectativa muito grande e irreal sobre o comer do bebê, imaginando que o bebê já comeria tudo de cara. Da parte do bebê, uma ansiedade também pela mudança abrupta na rotina e muitas vezes somada ao estresse dos pais, já decepcionados com o não comer dos filhos. Então, eu percebi que fazer a introdução alimentar de uma forma gradual e gentil gerava menos expectativa para a família, gerava uma mudança de rotina no bebê menos radical e, por consequência, uma introdução alimentar mais tranquila e feliz. E agora que você conseguiu entender os principais cuidados relacionados à introdução alimentar do seu bebê, quero te fazer um convite. O convite para se aprofundar ainda mais em cada um desses assuntos que eu te ensinei aqui nessa aula. E muitos outros através do meu primeiro prato, o meu curso sobre introdução alimentar, onde eu explico no detalhe como aplicar o método da introdução alimentar gentil. Pois assim nós teremos mais tempo para que você domine cada uma das jornadas do desenvolvimento do seu bebê,
para que ele cresça de forma saudável e se alimente sempre muito bem. O curso é 100% online e seu acesso é imediato. Você tem 2 anos de acesso. Acesse inclusive a todas as futuras atualizações do curso que forem feitas nesse período. E eu vou te explicar agora como ele é com mais detalhes. O meu primeiro prato é dividido em 8 módulos, organizados da seguinte maneira. O primeiro módulo é mais introdutório. Trarei uma visão geral do curso, para que você consiga se orientar bem e saiba como tirar suas dúvidas. No segundo módulo, você terá a primeira base de conhecimentos niveladores, como os principais conceitos, a importância dos primeiros 1000 dias e os maiores erros e mitos da introdução alimentar. No terceiro módulo, você expandirá sua visão sobre introdução alimentar, aprendendo sobre temas que farão parte de todo o processo. Você saberá qual a quantidade ideal de comida a oferecer ao seu filho, os alimentos contraindicados, como identificar se seu bebê está saudável e muito mais. O quarto módulo foi dedicado ao ensino sobre preparo, armazenamento, congelamento, descongelamento, higienização e transporte dos alimentos nessa fase. No quinto módulo, iniciaremos as jornadas de introdução alimentar. Esse momento de adaptação é muito importante e você receberá orientações sobre o leite materno ou fórmula infantil. No sexto módulo, você aprenderá como começar na prática a introdução alimentar, quais métodos escolher, como identificar e reduzir o risco de engasgo, introduzir os alimentos alergênicos, alimentação do bebê que adoeceu, introdução alimentar para bebês alérgicos à proteína do leite, dentre outras questões. No sétimo módulo, você vai encontrar as orientações nutricionais específicas para bebês vegetarianos. E caminhamos para o fim. No oitavo módulo, você saberá como conduzir a alimentação do bebê a partir de 1 ano de idade, que é uma fase que a alimentação passa por mudanças significativas, promovendo alterações na rotina alimentar do bebê, tanto em quantidade quanto em qualidade. Além disso, vocês receberão 4 bônus. O primeiro é minha série de 3 e-books com os principais pontos sobre a introdução alimentar de fácil acesso, além de receitas deliciosas para preparar para o seu pequeno. O segundo bônus é uma aula com a psicóloga perinatal Aline Ribeiro, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia perinatal, em que você aprenderá estratégias da terapia cognitivo-comportamental para amenizar o estresse das mamães. O terceiro é uma super aula com a pediatra Ana Júlia Ventura, especialista em pediatria e saúde mental, em que você aprenderá sobre o desenvolvimento e cuidados necessários com o bebê na introdução alimentar. E por fim, o bônus 4 é um mini curso completo com a Fernanda Farage, odontopediatra, onde você terá acesso a um curso extra sobre saúde bucal do bebê e será capaz de evitar os principais erros nos cuidados bucais dos bebês antes mesmo do nascimento dos dentes. E talvez agora você esteja se perguntando, ok, Raquel, mas qual é o preço do meu primeiro prato? E aí eu preciso te falar uma coisa. Hoje, um pacote de acompanhamento individualizado nutricional com 3 consultas custa em média R$ 650. E pelo nível de conhecimento e habilidades que você terá com esse curso, ainda mais com 2 anos de acesso, esse seria até um valor justo. Mas o meu objetivo aqui é alcançar o maior número de mães, cuidadoras e famílias possíveis. O meu primeiro prato, com todos os bônus que eu citei agora, sairá para você por apenas R$ 12 de R$ 29,64. Se parar para pensar, é o preço de um lanche simples que você come no mês. E você ainda pode parcelar em 2 cartões, pagar pelo Pix ou boleto ou ainda fazer um pagamento híbrido, onde você paga parte do boleto e parte no cartão. Tudo para facilitar para você. E vale ressaltar que assim que você comprar, já receberá em poucos minutos um e-mail com o acesso e as instruções simples de como assistir ao curso. E você não precisa se preocupar com absolutamente nada, pois comprando o curso Meu Primeiro Prato, você tem 7 dias de garantia incondicional. Na prática, ao comprar, dentro de 7 dias, você pode assistir algumas aulas e se não gostar do que viu, é só você solicitar seu reembolso que eu devolvo 100% do seu investimento, sem nenhuma complicação. Eu realmente quero que você experimente, para saber se valerá o seu investimento. E eu gostaria que você, mãe, pensasse comigo,
Quanto vale a saúde e a segurança do seu filho? Muito, né? Então te faço um convite. Clique agora no botão abaixo desse vídeo e dê o primeiro passo para que o seu bebê coma de tudo de uma forma segura, saudável e divertida. Te vejo em breve no meu primeiro prato. Até já!